Eu criei meu irmão e fui esquecido. Eu praticamente fui pai do meu irmão. E no final virei o filho descartável. Meu irmão nasceu quando eu tinha 12 anos. Meu pai já não morava mais com a gente. Minha mãe trabalhava em 2 empregos. Quem ficava em casa? Eu. Eu que esquentava a mamadeira. Eu que trocava fralda. Eu que acordava de madrugada quando ele chorava. Enquanto meus amigos jogavam bola, eu aprendia a segurar um bebê sem deixar a cabeça cair. Nunca reclamei. Porque eu amava ele. E porque minha mãe sempre dizia: "Você é o homem da casa agora." Essa frase me envelheceu antes do tempo. Eu cresci ouvindo que precisava ser forte, responsável, maduro. Enquanto isso, meu irmão crescia leve, protegido, mimado até. Eu era o que resolvia, ele era o que recebia cuidado. Quando eu fiz 18, consegui um emprego, ajudava nas contas, pagava a internet, comprava material escolar para ele. Minha mãe vivia dizendo: "Não sei o que seria da gente sem você." Eu acreditava que isso significava valor, mas valor condicionado à utilidade não é amor, é função. Quando meu irmão fez 16, tudo começou a mudar. Ele entrou numa fase rebelde. Notas baixas, companhias estranhas, chegava tarde. Minha mãe ficava desesperada. E quem ela chamava para resolver? Eu. Conversa com ele te escuta. Eu tentava. Sentava no quarto, falava firme. Às vezes brigava, às vezes aconselhava. Mas ele começou a me olhar diferente. Não como irmão, como autoridade que ele não respeitava. "Você não é meu pai", ele gritou uma vez. A frase ficou ecoando, porque eu sabia que não era, mas também sabia que tinha sido, nos bastidores, silenciosamente. O problema é que ninguém reconhece pai substituto quando o pai biológico aparece de vez em quando com um presente caro. Nos aniversários, meu pai surgia com tênis novo, celular, dinheiro. Eu surgia com cobrança, limite, responsabilidade. Aos poucos, a narrativa começou a mudar. Eu virei o irmão chato, controlador, rígido demais. Minha mãe começou a defender ele. "Ele é jovem, deixa viver." Eu fiquei olhando para ela, tentando entender quando a responsabilidade deixou de ser prioridade. Quando eu fiz 22, recebi uma proposta de trabalho em outra cidade. Era crescimento, era independência, mas significava sair de casa. Eu sentei com minha mãe para contar. Ela ficou em silêncio. "E seu irmão?" Foi a primeira coisa que perguntou. Não parabéns. Não que orgulho. Foi preocupação com quem ficaria no meu lugar. Ali eu entendi algo que doeu mais do que qualquer discussão. Eu não era filho. Eu era estrutura. E estrutura só é notada quando ameaça sair. Eu aceitei o emprego mesmo assim. Arrumei minhas coisas. No dia que fui embora, meu irmão mal saiu do quarto. Sem abraço, sem drama. Como se minha ausência não fosse mudar nada. E talvez não mudasse mesmo. Porque quando você passa anos sendo o adulto da casa, ninguém percebe que você também precisava ser cuidado. Eu saí com uma mala e uma sensação estranha. Orgulho por finalmente escolher a mim. E uma pergunta que não parava de girar na minha cabeça. Se eu sempre fui o pilar, quem eu sou quando paro de sustentar? A primeira semana na nova cidade foi estranha. Silenciosa demais. Ninguém batendo na porta do meu quarto. Ninguém pedindo ajuda com tarefa. Ninguém me chamando para resolver problema. Eu achei que sentiria culpa. Mas o que senti primeiro foi descanso. Um descanso que eu nunca tinha experimentado. Eu dormi 8 horas seguidas, sem acordar no automático achando que alguém precisava de mim. E isso me deu uma percepção incômoda. Eu não estava cansado só do trabalho. Eu estava exausto de ser responsável por tudo. Nos primeiros dias, minha mãe ligava constantemente. "Seu irmão chegou tarde." Seu irmão respondeu atravessado. "Seu irmão faltou aula." Eu escutava. Aconselhava. Mas comecei a perceber algo. Ela não queria conselho. Ela queria que eu assumisse a função de antes, mesmo à distância. Até que um dia eu disse: "Mãe, eu não moro mais aí." Silêncio. "Eu sei, mas ele te escuta mais." Eu respirei fundo.
Ele me escutava quando eu estava aí todo dia. Agora você precisa assumir. Ela não gostou. Percebi na mudança de tom. Você mudou muito depois que saiu. Essa frase veio carregada, como acusação. Eu quase pedi desculpa. Quase. Mas parei. Mudar não é erro, é crescimento. 2 semanas depois, recebi uma mensagem do meu irmão. Curta. Tá se achando, né? Eu fiquei encarando aquilo. Respondi. Achando o quê? Demorou horas. Que é melhor que a gente. Aquilo me atingiu. Não porque fosse verdade, mas porque mostrava como a narrativa estava sendo construída. Eu virei o que abandona, o que sobe na vida e esquece de onde veio. Engraçado. Ninguém dizia que eu fui o que segurou tudo quando era preciso. Mas quando eu decidi sair, virei egoísta. Alguns dias depois, minha mãe me ligou chorando. Meu irmão tinha sido pego dirigindo sem habilitação. Quase bateu o carro de um amigo. Ela estava desesperada. Eu não sei mais o que fazer. Eu sentia a antiga culpa subindo. A vontade automática de voltar, de assumir, de resolver. Mas eu fiz algo diferente. Você precisa impor consequência. Ele já sofre muito, ela respondeu. Sofre. Eu pensei nos anos em que eu não podia errar, porque não havia margem. Porque eu precisava ser o exemplo. Meu irmão sempre teve margem. Eu nunca tive. Naquela noite fiquei horas pensando. Não sobre ele, sobre mim. Eu cresci acreditando que meu valor estava em ser necessário, em resolver, em segurar. Mas quando eu saí, a casa não caiu. Ficou instável. Mas não desmoronou. E isso doeu de um jeito inesperado, porque se eu não era insubstituível, então eu não era indispensável. E se eu não era indispensável, quem eu era? Comecei terapia 1 mês depois. Na primeira sessão, o terapeuta perguntou: quando foi a última vez que alguém cuidou de você? Eu fiquei em silêncio. Não lembrava. Eu aprendi cedo que minhas emoções eram secundárias. Que precisava ser forte. Que precisava aguentar. Ser o homem da casa parecia elogio, mas era transferência de peso. E ninguém perguntou se eu queria carregar. Com o tempo, comecei a perceber algo ainda mais difícil. Eu sentia raiva do meu irmão. Não por ele ser irresponsável, mas por ele ter tido a liberdade que eu nunca tive. Ele podia errar. Eu não. Ele podia ser adolescente. Eu fui adulto aos 12. Essa comparação me corroía, e eu precisei encarar uma verdade incômoda. Não foi ele que me tirou a infância. Foi a dinâmica da casa. Foi a ausência do meu pai. Foi o medo da minha mãe de perder controle. Mas é mais fácil direcionar raiva para quem está mais perto. Num domingo, meses depois, eu voltei para visitar. Entrei na casa e senti algo diferente. Eu não era mais o pilar. Eu era visitante. Meu irmão estava maior, mais calado. Ele me olhou por alguns segundos. Você tá diferente, disse. Diferente como? Não parece mais bravo o tempo todo. Eu fiquei em silêncio. Talvez porque pela primeira vez eu não estava carregando o peso deles nas costas. Talvez porque pela primeira vez eu estava aprendendo a ser só irmão, e não substituto de pai. Mas ainda restava uma pergunta que eu não tinha respondido. Se eu não sou o pilar, se eu não sou o salvador, se eu não sou o responsável por tudo, quem eu sou agora? E essa resposta ainda estava sendo construída. Ficar alguns dias naquela casa como visitante foi mais desconfortável do que eu esperava. Não porque houvesse brigas, mas porque o silêncio tinha outro peso. Eu não sabia mais qual era meu lugar ali. Antes eu entrava já perguntando das contas, das tarefas, do que precisava ser resolvido. Agora eu sentava no sofá e ninguém me pedia nada. Minha mãe parecia cautelosa comigo, educada demais, como se tivesse medo de que qualquer pedido soasse como exploração. E talvez fosse. Na segunda noite, meu irmão entrou no meu antigo quarto. Ele não batia antes, nunca bateu. Mas dessa vez ele encostou na porta. Posso entrar? Eu assenti. Ele sentou na cama. Ficou mexendo no celular alguns segundos antes de falar.
A mãe fala que você mudou. Ah, mudei mesmo. Ela acha que você tá distante. Eu respirei fundo. Eu tô construindo minha vida. Ele ficou quieto. Depois soltou. Você sempre quis sair daqui, né? A pergunta me pegou desprevenido. Eu nunca tinha dito isso em voz alta. Mas era verdade. Eu sempre quis sair, só não me permitia. Eu queria ter escolha, respondi. Ele levantou o olhar. Eu nunca pensei nisso. Claro que não. Ele nunca precisou pensar. Eu observei ele por alguns segundos. Ele não era mais criança, mas ainda carregava aquela leveza que eu não tive. E pela primeira vez, eu não senti inveja. Senti compreensão. Ele cresceu acreditando que eu gostava de ser o responsável, porque eu fazia parecer natural. Nunca mostrei o peso. Talvez esse tenha sido meu erro. Ser forte demais também cria distorção. Eu não era bravo porque queria, eu disse. Eu era bravo porque estava cansado. Ele ficou em silêncio. E aquela foi a primeira conversa honesta que tivemos sem gritos ou cobrança. No dia seguinte, minha mãe me chamou na cozinha. Você acha que eu errei com você? A pergunta veio direta, sem defesa. Eu pensei antes de responder. Você fez o que conseguiu. Ela suspirou. Eu tinha medo de que você se tornasse igual ao seu pai. Aquilo me pegou. Meu pai saiu quando eu tinha 10. Sumiu das responsabilidades. Aparecia esporadicamente. Promessas quebradas. Então você me deu todas as responsabilidades para garantir que eu não fosse ele? Ela não respondeu, mas o silêncio confirmou. Eu fui moldado pelo medo dela. Medo de abandono. Medo de repetir padrão. Só que, tentando evitar que eu fosse irresponsável, ela me transformou em adulto precoce. E adultos precoces não têm espaço para falhar. Eu fiquei olhando para ela e senti algo diferente da raiva antiga. Tristeza. Ela também estava sobrevivendo, errando enquanto tentava acertar. Eu precisava ser filho também, eu disse. A voz saiu mais baixa do que eu esperava. Ela assentiu devagar. Eu sei. Mas saber agora não muda o passado. Só muda o futuro. Naquela visita, eu fiz algo que nunca tinha feito. Saí com meu irmão sem assumir postura de autoridade. Fomos jogar sinuca. Conversamos sobre coisas banais. Filmes, trabalho, relacionamentos, sem sermão, sem cobrança. E eu percebi que, quando eu não tentava educar, ele se abria mais. Talvez porque, pela primeira vez, eu estava sendo só irmão, não substituto. No último dia antes de voltar para minha cidade, ele me perguntou: Você vai voltar para ficar? Eu balancei a cabeça. Não. Ele fez que sim com os lábios. Tá certo. Não houve drama. E isso me surpreendeu. Porque eu sempre achei que minha saída seria vista como abandono definitivo. Mas talvez o abandono real fosse eu continuar ali ressentido. Quando entrei no ônibus de volta, senti algo que não senti na primeira vez que saí. Paz. Não porque estava tudo resolvido, mas porque eu finalmente entendi meu papel. Eu não era o pai. Nunca fui. Eu era um irmão que fez mais do que devia. E agora estava aprendendo a fazer só o que era saudável. Eu não precisava compensar a ausência do meu pai. Não precisava salvar ninguém para provar valor. Eu podia amar minha família, sem carregar ela inteira nas costas. E isso mudou tudo. Porque, no fim das contas, eu não fui esquecido. Eu só fui usado como estrutura. E agora, eu tinha escolhido ser pessoa. E pessoa tem limite, pessoa tem desejo, pessoa tem vida própria. E a minha, finalmente, estava começando. Achei que entender meu papel resolveria tudo. Mas entender é só o começo. Aplicar é outra coisa. Nos meses seguintes, a dinâmica realmente mudou. Minha mãe parou de me ligar para cada problema. Não porque os problemas acabaram, mas porque eu parei de atender no modo resolução imediata. Quando ela começava com "Seu irmão fez isso", eu perguntava: "E o que você decidiu fazer?" No começo, ela estranhava. Parecia desconfortável. Como se eu estivesse devolvendo algo que sempre foi dela, mas que ela tinha terceirizado para mim.
E, de certa forma, eu estava. Meu irmão também mudou. Não virou exemplo da noite para o dia, mas começou a assumir pequenas responsabilidades. Arrumou um trabalho de meio período, começou a pagar o próprio celular. Coisas simples, mas que antes sempre acabavam caindo em mim. O curioso é que, quando eu saí do papel de pilar, a casa não desmoronou. Ela se reorganizou, instável no início, mas se ajustou. E isso me trouxe uma sensação agridoce, porque por anos eu acreditei que se eu soltasse, tudo cairia. E não caiu. Isso me libertou e me fez perceber o quanto eu me superestimei como indispensável. Ser necessário o tempo todo vicia. Você começa a medir seu valor pelo quanto os outros dependem de você. Quando essa dependência diminui, parece que você perdeu importância. Eu precisei trabalhar isso. Na terapia, uma frase ficou marcada. Você confundiu utilidade com amor. Eu fiz silêncio longo quando ouvi isso, porque era verdade. Eu achava que, se não resolvesse, não seria amado. Se não sustentasse, não teria lugar. Mas amor saudável não exige sacrifício constante para existir. Ele suporta falhas, permite descanso. Eu nunca tive descanso emocional naquela casa. Agora eu estava aprendendo a descansar sem culpa. Meses depois, meu pai apareceu. Sim, ele. Quase não falo dele porque, por muito tempo, ele foi só ausência. Mas um dia ele ligou. Disse que queria me ver. Eu aceitei. Não por necessidade, mas por escolha. Nos encontramos num bar simples. Ele parecia menor do que eu lembrava. Talvez porque, pela primeira vez, eu não o via como referência. Sua mãe disse que você está bem, ele comentou. Estou. Ele ficou mexendo no copo antes de falar de novo. Eu falhei com você. Não foi dramático. Não foi elaborado. Foi direto. Eu esperei anos para ouvir aquilo. E quando ouvi, não senti vitória. E quando ouvi, não senti vitória. Senti confirmação. Eu sei, respondi. Ele assentiu. Eu não sabia ser pai. Essa frase me fez pensar. Eu também não sabia ser filho. Eu só aprendi a ser responsável. Saí daquele encontro sem raiva, sem reconciliação épica, só com entendimento. Eu não precisava mais carregar o erro dele como missão pessoal de compensação. Meu irmão não precisava de um pai substituto. Ele precisava aprender, como todo mundo, com as próprias escolhas. Minha mãe não precisava de um pilar. Precisava assumir as decisões que sempre foram dela. E eu precisava ser homem no meu próprio ritmo, não no ritmo imposto pelo medo dos outros. Hoje, quando volto para casa, eu não entro mais como estrutura. Entro como visita querida. Ajudo quando faz sentido, mas não assumo o volante. Se meu irmão erra, ele responde por isso. Se minha mãe se desespera, eu escuto. Mas não me sacrifico. E o mais importante, eu não me sinto culpado por ter ido embora. Eu fui embora para sobreviver emocionalmente. E sobreviver não é abandono, é maturidade. Se tem algo que eu aprendi nessa história, é que crescer cedo demais cria adultos eficientes, mas emocionalmente atrasados. Eu precisei reaprender coisas básicas, descansar, errar, dizer não, priorizar meus próprios planos. E isso não me faz egoísta, me faz inteiro. Eu não fui esquecido, eu fui sobrecarregado. E quando tirei o peso, descobri algo simples. Eu nunca fui o pilar. Eu era só um filho tentando manter a casa de pé. Agora eu sou um homem construindo a própria. E essa diferença muda tudo. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.